Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um painel do Imagem e Credibilidade, a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade. Esse espaço muito legal, muito bacana, que o Imagem e Credibilidade criou para que fossem discutidos aspectos de comunicação por quem faz comunicação, entende, gosta, e é uma hora onde a gente mergulha em assuntos muito bacanas, muito interessantes. E eu não podia deixar de fazer diferente em buscar um tema que essa semana apareceu no LinkedIn e que me chamou bastante atenção e que eu coloquei como tema: como entrar, como sair ou evitar entrar na roda dos ratos. É um tema interessantíssimo, baseado num livro, Pai Rico e Pai Pobre, um best-seller de 2017, mas que traz para nós alguns alertas, alguns momentos de atenção na nossa vida financeira. E eu não podia fazer diferente em convidar uma pessoa que é a minha amiga, uma pessoa que conhece demais, alguém que eu curto demais da conta, que eu admiro, que é a minha querida, a minha sempre querida Dirlene Silva. Dirlene Silva, minha querida, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Porque depois desse ao vivo, fica lá no streaming do Imagem e Credibilidade. Então, sim, outras pessoas vão ter oportunidade de ver também. Então, sim, então noite, replico. Boa noite, boa tarde, bom dia, Alexandre. Isso. Meu sempre amigo. E já saúdo quem está nos assistindo, quem vai nos assistir após. Sempre gosto de colocar, né, que presença é presente, porque tempo é uma das coisas que são incompráveis, impagáveis, né? Então a gente não tem como comprar tempo. Então quando a gente dedica tempo a alguém, a alguma coisa, é um presente que a gente está dando a essa pessoa. E fico muito feliz em estar aqui falando desse tema, principalmente nesse momento, né, de pandemia. A gente já está, né, quase que 2 anos de pandemia, né, passado 1 ano e meio, e as pessoas, eu vejo assim, que se deram um pouquinho mais de conta do quanto é importante economia e finanças, porque antes parecia que era um assunto muito distante da vida das pessoas, né, e a gente está vivendo num momento no país, né, que é difícil quem não tenha sido atingido de alguma maneira pela pandemia. Sim. Então as pessoas estão tendo que buscar maneiras de economizar, mesmo que se nunca pensaram nisso antes, agora estão tendo que pensar. Né? E isso é tão importante, quer dizer, isso nos impactou tanto, né, Dirlene, que isso acabou trazendo um impacto, e eu estava refletindo sobre isso também na semana passada, sobre a nossa saúde mental. Quando a nossa saúde financeira não está muito bem, nossa saúde mental também vai por água abaixo, ou tende a ir por água abaixo. Então, parece que foi de uma maneira, foi muito legal a escolha, acredito que foi legal a escolha desse tema, até porque nós estamos num mês onde necessariamente estamos tratando de alguma maneira da saúde mental através do Setembro Amarelo. Né? E nada mais justo e nada mais enfático do que a gente tratar da saúde financeira, que é algo que toca. Nós passamos por esse período de pandemia, como você falou muito sabiamente, mas muitos de nós, muitos que estão nos vendo ou que vão nos ver, tiveram grandes dificuldades nesse período para poder passar, para poder necessariamente sem nenhum arranhão. Acho que todos nós passamos com algum tipo de arranhão durante esse período. Mas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para conversar e para discutir um pouquinho desse tema, para dar oportunidade para as pessoas de repensarem, refletirem nessa questão financeira que impacta diretamente a saúde mental de todos. E o nosso tema é como sair ou evitar entrar na roda dos ratos. Me fala aí, quando você escreveu aquele post lá, como é que foi? Qual foi o gatilhozinho para a gente começar o nosso bate-papo, querida? Ok, bom, só antes de iniciar total no bate-papo, deixa eu fazer a minha autodescrição, né, que eu aprendi com a Mana Tânia, que é a nossa especialista em diversidade, e às vezes eu esqueço, mas confesso que às vezes esqueço, mas como hoje
causalmente eu lembrei dela, daqui a pouco eu vou para a live dela, então vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, estou com os cabelos ruivos, fiz luzes no cabelo, né, mas na verdade eu tenho cabelos pretos, mas está ruivo, né, na altura ali da nuca, são crespos, estou usando óculos, estou com batom vermelho, e estou com uma camisa listrada de vermelho, branco e preto. O que mais são brincos? Tenho brincos grandes, né, em formato de triângulo. E atrás de mim tem uma parede branca, mas tem um quadro bem colorido ali atrás e um troféu de Top Voice, ali, LinkedIn Top Voice. Tá? Esta sou eu. Essa é a descrição, é a audio description. Isso, também, né? Em grande estilo. Eu aprendi com ela isso também. Ela quase me puxou a orelhinha na época, quando a gente fez isso, mas eu aprendi com ela, e você me bem lembrou. Eu estou aqui também, sou alto, tenho 1,78 m, uso óculos, sou louro, estou aqui com uma camisa quadriculada marrom, um fundo com a prateleira da biblioteca, tem atrás de mim o retrato da minha família, o símbolo do meu time, que não anda me dando um pouco de felicidade ultimamente, mas... e aqui, junto nesse painel, nesse vídeo, dividindo a tela com Dirlene Silva, minha sempre querida amiga. Então é isso, minha querida. Vamos lá. Então. Vou repetir. O que te deu, qual foi o gatilho que te deu lá na hora que você escreveu aquele post e que a galera ficou alerta? Primeiro, dá uma resumida no que você colocou lá, para a gente entrar já no bate-papo. Sim. Antes de tudo, eu gosto de trazer assim que falar de economia e finanças é um assunto muito polêmico, né? Falar de dinheiro é considerado um dos maiores assuntos tabu do país, né? Por alguns portais de notícias, alguns sites, é considerado o maior assunto tabu, né? Então, eu sempre coloco acho que foi ontem, eu fiz um post no LinkedIn falando que eu atingi 50 mil seguidores, né? Para muitos até isso é pouco, mas para uma pessoa que fala de economia e finanças é muito, né? Porque o engajamento é muito menor pelos assuntos. E eu estava já há um tempo para fazer esse post, porque eu tinha feito um outro, acho que já faz um mês, falando de dívidas. Eu vi que houve um engajamento interessante, as pessoas vieram me perguntar bastante a respeito. E aí eu pensei em fazer esse da Roda dos Ratos, porque o outro que eu tinha feito em dívida foi um artigo, na verdade isso. E artigo a gente sabe que tem menor engajamento no LinkedIn. Sim, tá? Sim. Então eu pensei assim, eu vou fazer um em forma de post simples, né, falando, assim, mais resumidamente, dando algumas dicas, né, bem pontuais. E realmente foi porque assim, eu falo, né, de diversos assuntos, mas eu sei quando eu falo muito especificamente, né, de dinheiro, o engajamento é sempre menor. Mas esse post aqui das Rodas dos Ratos, eles teve um engajamento fantástico, né? Assim, eu te coloco ali dos últimos 4 meses, foi o que teve o maior engajamento sendo, né, do assunto de finanças e economia. Então, a gente vê que é um assunto que as pessoas querem, né, querem entender mais, né, que é bem, e trazendo esse dado, né, eu tenho o dado da FGV, que 53% das famílias brasileiras foram atingidas de alguma forma, né, financeiramente pela pandemia. Sem dúvida. Então, tem disso, as pessoas, né, por mais que exista esse tabu, elas acabam, não, eu tenho que saber, eu tenho que falar, porque eu tenho que achar uma alternativa para a minha situação. Né? Sim. E vamos imaginar que todos nós, vamos usar algo que foi transversal nesses últimos 2 anos, a pandemia. Então, a pandemia não livrou ricos, pobres, pardos, pretos, brancos, etc., classe A, classe B, classe C, nada, não poupou ninguém. Então, nós tivemos um momento onde todos nós ficamos em estado letárgico diante de uma situação e que nos desorientou, de certa maneira. Falar de dinheiro, como você bem falou, é um tabu. Mas eu quero crer que o fato de termos passado por essa transversalidade, esse evento que foi
assolou toda a humanidade, pode ter trazido alguma consciência para as famílias, para as pessoas no Brasil e no mundo. Eu tenho esperança que isso possa ter ocorrido, apesar de que, Edilene, a gente sabe que é muito delicado. Então, ainda mais quando a gente fala sobre um assunto que pode gerar algum certo tipo, não de polêmica, mas de dúvida. Falar assim, puxa vida, eu não uso isso aí, não gosto de usar muito isso, não, porque eu penso assim, 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 assado. E é por isso que a gente está discutindo isso um pouquinho. A gente precisa expor essas questões, falar um pouco dessas feridas que foram abertas, mas, ao mesmo tempo, tranquilizar as pessoas de que há saída, há luz no fim do túnel. Basta uma questão atitudinal, nossa atitudinal. Sim, exato, Alexandre. Eu ouço muito, tem pessoas que usam a expressão, todo mundo no mesmo barco. Não, no mesmo barco exatamente não estamos, mas pelo menos no mesmo mar. Né? Sim, alguns estão de cruzeiro, outros estão de iate, outros estão de jangada, outros de canoa, mas o mar é o mesmo. Outros de boia. Sim, outros de boia, outros realmente nadando, quase se afogando. Né? Isso aí, é isso. Mas o mar é o mesmo, né? Então é bem como tu disse antes. Né? Então tem classe A, tem classe B, ok? Claro que quem tem muito dinheiro, claro que um aumento da conta de luz, aumento dos combustíveis, do imposto, vai afetar, mas não tanto quem tem menos, óbvio. Tá? Então, a gente precisa dar essa proporção, que é muito parecido, que eu trago sempre comigo, né, a diferença da igualdade para a equidade. Né? Então, são proporções diferentes, mas vai afetar. E aí, eu pensei, né, da roda dos ratos, que é esse termo utilizado, né, pelo Robert Kiyosaki, né, do livro Pai Rico, Pai Pobre, isso. Na verdade, esse livro, ele tem uns 20 anos, tá? Ele é antigo já. Tá. E aí, ele né, tem várias edições, né? A mais recente, sim, é de 2017. Sim. Mas essa primeira expressão que eu ouvi, né, foi do Pai Rico para Pobre. Eu acredito que outras pessoas replicaram, né, mas o primeiro que utilizou, né, certamente foi ele, que é para explicar o ciclo vicioso, né, que a gente tem na nossa vida financeira. Sim. Que a gente trabalha para comprar, consumir, para fazer um monte de dívidas, aí trabalha para pagar aqueles boletos, aquelas dívidas, aí daqui a pouco trabalha mais para poder pagar as dívidas, aí consequentemente consegue ter um rendimento maior, mas acaba consumindo mais, e a gente é uma roda que a gente vive girando, né? Um ciclo, é isso, né? Esse vício. E aí, como eu sou da economia comportamental, né? Eu falo de finanças comportamentais, eu trago sempre, né, o ser e o ter, né? Claro. Eu entendo que a gente precisa primeiro ser para depois ter. E respeito todos, né, todos os educadores financeiros que falam de outra forma. Né? Eu sempre coloco assim, cada um vai ouvir com quem mais se identifica. Então, eu trago alguns conceitos do Robert, mas tem algumas coisas que daqui a pouco eu meio que não concordo 100% com ele. Né? Então, algumas coisas... eu sempre falo isso para as pessoas. Né? O que te serve, tu leva para ti. O que não te serve, bom, tu questiona e vai buscar outras fontes. Né? Eu trabalho, né, com essa linha comportamental porque eu acredito nisso. E antes de existir, hoje em dia existe, né, um ramo da economia que chama-se comportamental. Mas eu comecei, né, a estudar economia comportamental antes dela existir. Por que eu fazia? Né, sou economista, estudei economia, e eu já acreditava que essa questão do consumo, ela tinha alguma coisa a ver com o nosso emocional, que não podia ser puramente racional. E aí eu fui estudar inteligência emocional. Eu fui estudar, tenho uma formação em gestão das emoções, e né, eu fui fazer essa ligação. Né? E hoje em dia, né, veio esse ramo, a economia comportamental, que veio comprovar o que eu já pensava. Então, assim, não é uma coisa que eu penso a partir de agora, não, eu já pensava isso, né, e daqui a pouco veio na economia comportamental que realmente mostrou que eu estava certo. Fiquei muito feliz, né? A verdade é essa. Sim.
Fiquei feliz. É uma orientação. Você vai tateando, cheirando, entendendo, percebendo o caminho até seguir. Sim. E o que acontece, Alexandre? Quando eu me tornei empreendedora, isso foi ano passado, muito recente, sou uma empreendedora recente, eu comecei a pensar, tá, mas o que eu posso fazer, qual a solução, né, qual é o problema que eu vou resolver, e eu comecei a entender que eu poderia ajudar as pessoas justamente com essa relação que elas têm com as finanças. E aí trago essa questão que a gente falou agora há pouco, da qualidade de vida. Sim. Né, que tem a ver, e antes não se pensava nisso, tá? Que qualidade de vida tinha a ver com finanças também. Nossa. E quando eu trabalhava em empresas, ainda na última empresa que eu trabalhei, eu era líder da administrativa e financeira. Então, eu tinha vários setores comigo. Então, os outros líderes das outras áreas, né, eu acabava, né, transitando com os outros líderes. E era muito comum, né, os líderes daqui a pouco vinham falar assim, nossa, aquele colaborador era tão, né, legal, tal, era muito bom, daqui a pouco, sei lá, mudou o comportamento. E a gente começou a fazer, como eu tinha o RH comigo, a gente começou a fazer uma correlação entre esses comportamentos dessas pessoas com o salário dela, com o rendimento dela. O que acontecia? A gente ia ver essas pessoas... Quase batia, né? Quase era 100% daquilo que vocês confrontavam, provavelmente. Sim, as pessoas estavam endividadas. Elas eram pessoas que elas não tinham salário no final do mês, porque elas gastavam no empréstimo consignado, aí tinha aquele cartão, ali, aqueles cartões ali empresariais, né, que compra e desconta em folha, né, aí tem ali o convênio com a farmácia, e aí chegava no final do mês, elas não recebiam salário. Difícil, né? Exatamente. Então, eu comecei a entender isso, e aí eu comecei a conversar primeiro internamente, consegui falar com o jurídico, claro que tudo teve o aval do presidente, né, da empresa. Sim. Então eu consegui criar um programa junto com o jurídico para ajudar essas pessoas. Né? Então, negociava com bancos, empréstimos consignados, negociava lá... Ajudar, né? Auxiliar. Isso. Auxiliar as pessoas a poderem se livrar daquele ciclo, né, daquela, vamos falar, eu gosto, Gelene, desculpa te interrompendo, não quero te interromper, mas já te interrompendo, complementando isso, quando a gente fala de dinheiro, eu sou a favor de que às vezes a gente precisa impactar, sabe? Então, você, quando está num círculo desse, num vício desse, num ciclo vicioso desse, você está enjaulado, você está preso, você está amarrado a ou melhor, cativo de um endividamento que é mortal para você e para sua mente e para suas emoções, como você bem falou. Exatamente. Né? Então, assim, primeiro eu comecei, né, ajudando, auxiliando essas pessoas, né, da empresa. E aí depois, como eu te falei, quando eu decidi empreender, me veio isso, né, dessa forma que eu tinha auxiliado essas pessoas, e disse, por que eu não posso transformar isso no meu negócio? Né? Então, justamente para passar para as pessoas essa visão, né, que eu tenho do dinheiro, né, e uma certa facilidade que eu tenho de lidar com o recurso, que daí eu trago, né, tem tudo a ver com o meu passado, sim, né, claro. Que eu aprendi a gerir um recurso que eu não tinha, que era dinheiro. Então, eu costumo dizer que eu sou economista antes da graduação, eu já era economista. Né? Então, de aprender a gerir com esse recurso que eu não tinha. E foi muito baseado justamente nesse ser, né? Né, que eu me construí, né? Entendendo, botando um sonho lá na frente e tal, e aí depois veio automaticamente essa habilidade de negociação, de lidar com o dinheiro. Então, é essa visão, né, que eu busco passar para as pessoas. Então, por exemplo, na minha mentoria, né, eu tenho 7 passos, né, para a gente buscar aumentar as nossas capacidades financeiras. Então, e aí naquele post, né, eu conceituei, né, o que era a roda dos ratos, como eu falei antes, né, que foi um conceito criado pelo
pelo Robert. E no livro Pai Rico, Pai Pobre, né, ele fala que é esse ciclo vicioso, né, e coloquei os conceitos, na verdade, aqueles passos aí são meus, né, que eu utilizo muito na minha mentoria. Né, que a primeira coisa de tudo é o autoconhecimento financeiro. Assim como a inteligência emocional, ela diz que a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos e aprender a lidar com eles, né? A inteligência financeira, que é um braço da inteligência emocional, ela diz que a gente precisa reconhecer as nossas capacidades financeiras. Isso é tão fundamental, Dirlene, que numa... lendo, eu vou só fazer um paralelo, mas que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. Segundo um especialista, um psiquiatra na internet, provavelmente você deve ter ouvido falar dele, Dr. Marcos Abud. Ele tem um canal excepcional no YouTube, ele lida com esse assunto tão importante que assola tanta gente. Ele diz assim, que a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar a situação que você está. Porque se você, de primeiro momento, você negar, você já vai estar já numa posição diversa, não favorável. Porque você aí ele dá, inclusive, uma técnica que eu achei muito legal, que é de terceirizar o problema. Agora o Alexandre está pensando nisso e nisso e naquilo, né? Olha só, Alexandre, de novo pensando nisso e naquilo. É isso que você falou. A gente precisa estar consciente da nossa situação. E na hora que você fala de dinheiro, a pessoa tem uma negação, parece que meio que natural. Não, isso não está acontecendo, não. Eu consigo fazer gestão disso. É algo meio complexo, né? Sim, é muito complexo, Alexandre. Assim, causas financeiras, elas representam o segundo maior motivo de divórcio no Brasil. Sim. O primeiro motivo de brigas entre os casais. O terceiro maior motivo de inadimplência. Esquecimento, claro, financeiro, né? Mas o terceiro maior motivo de inadimplência é esquecimento. Sabe por quê? Porque as pessoas recebem um boleto, elas simplesmente guardam na gaveta porque elas não querem, né, saber. É como se encarar, né? Elas querem esquecer. Né? Então, reconhecer as capacidades, tem muitas pessoas que não sabem qual é o salário que elas têm. Né? Às vezes sabem que o meu salário bruto, digamos, é 5 mil, mas só o que cai na tua conta não é 5 mil. Isso aí. Aí quando pergunto, tá, mas quais são teus gastos fixos? O que tu precisaria para sobreviver num mês? Elas não sabem. Que coisa, né, Dirlene? Então, nós estamos falando de uma grande parcela das pessoas. Né? Nós não estamos falando de uma minoria, que eu sei que prepara seu orçamento, tem essa consciência, etc., mas a grande maioria dos gestores familiares, não estou dizendo aí de gênero, mas gestor como um todo, gestores e gestoras, tem esse problema dessa aceitação. Essa dificuldade. E independe também, outra coisa que eu chamo a atenção, independe de grau de instrução. Que muitas vezes, quando eu começo a falar de inteligência financeira, sempre que as pessoas aliam inteligência com grau de instrução. Né? E eu sempre trago assim, não, gente, não tem a ver. Porque, assim, quem é que não conhece aquele tio, aquele avô, lá, que era semi-analfabeto ou até analfabeto, e tinha uma vendinha lá, um armazenzinho, enfim, e fazia sua continha no papel de pão e ia muito bem. Sim. Né? Então, aí as pessoas também falam, porque a gente não tem educação financeira na escola. Ok, se a gente tivesse, ia ajudar um pouquinho, tá? Mas quem é que não sabe o básico? Se tu gastar mais que a tua capacidade de rendimento, vai dar ruim. Quem é que não consegue entender isso? Isso começa do governo, né, Dirlene? Sim. Não é isso? Sim. Começa do governo, aí é uma cascata. Mas a gente tem que começar, a gente precisa esclarecer, precisa buscar essa consciência,
porque isso não só nos impacta, né, Direne? Isso impacta a nós, os nossos familiares, as pessoas que nos orbitam. Isso é muito sério, isso é muito delicado. Sim. Né? E principalmente aí, quando eu sempre trago, né? Aí tem outro autor também, que é uma pessoa que fala, eu falo, acho que mais parecido com ele, que me identifica até um pouquinho mais, que é o Gustavo Cerbasi, né? Que ele fala, quando a gente fala de orçamento, de planejamento financeiro, né? A gente está falando de dinheiro, mas principalmente a gente está falando de qualidade de vida. Isso. Né? E a melhor das consequências de todas é a gente ter paz, né? De poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é bem isso. Então, assim, esse reconhecimento de capacidades é como a gente pensar, como eu falei, para mim, né, eu falo que para mim a economia é fácil. Eu consigo aliar a economia a diversas coisas, mas como para a maioria das pessoas não é, então eu coloco assim, como tu vai fazer uma dieta? Como tu vai começar a fazer exercícios? Primeiro, sempre, a gente tem que reconhecer como é que é a nossa situação atual. Perfeito. Né, para chegar a uma situação desejada. Perfeito. E aí, faz a mesma coisa com as tuas finanças. Né? Tu tem que reconhecer a tua situação atual para chegar numa situação desejada. Então, a gente precisa fazer esse reconhecimento, né? Que seria isso, reconhecer as capacidades financeiras. Trazer para a realidade. Tem que entrar na realidade. Sair daquela coisa do imaginário e vir para a realidade. Vamos pisar no chão agora e vamos ver, centavo por centavo, o que entra e o que sai. Sim, é bem isso. Né? Então, aí a gente falou desse momento da pandemia, que isso tem ocorrido bastante, mas antes da pandemia, já era uma tradição do brasileiro, né? A gente tem altos índices de endividamento, de inadimplência. E por que ocorre isso? Falta de planejamento de compras. Planejamento, as pessoas não se planejam. Não planejam. Então, eu lembro que no verão eu escrevi um artigo, fuja das férias inesquecíveis, mas é inesquecível no sentido de a pessoa sai em férias, só que ela não planejou antes, e aí ela volta das férias, ela não consegue esquecer as férias porque ela tem um monte de conta para pagar. Né? Que coisa, né? Que descanso que nada, né? Isso foi mais um problema. E é muito parecido com o que eu vejo as pessoas falar assim, mas eu comprei tal coisa para mim porque eu mereço me dar de presente. Só que esse eu mereço me dar de presente, daqui a pouco ele vai se transformar em dívidas. É um prazer muito momentâneo. Sim. Né? É muito momentâneo. E aí eu questiono isso, mas só, o que tu merece? Merece dívidas? Porque o prazer é momentâneo. E aí, quando você... não precisa, né, necessariamente ser um expert em planejamento. Se você fizer o básico, se você já está no primeiro estágio, então você já está consciente, faz um planejamentozinho, chega, sabe, coloca aquilo que entra, coloca verdadeiramente aquilo que sai, coloca isso, olha para isso todo dia, na planilhazinha. Você abre o computador, né? Abre lá no celular, olha para isso todo dia, para trabalhar isso aqui. Sim. E aí, meio que entrando numa real, você vai saber o que você pode consumir e aquilo que você pode alçar de novos passos, né? De novos projetos, etc. Né? Sim. E aí até também outra coisa que eu trago, eu falei, aqui são que eu tenho, que eu escrevi lá no artigo, né, que eu vou trazer aqui, são 5 passos, né? Não dá para fazer tudo nesses 5 passos, mas dentro dessa parte de planejamento, eu gosto de trazer um dado que eu me diferencio por isso, tá? A maioria dos educadores, eles colocam cartão de crédito como vilão. Eu não coloco como vilão, tá? Vilão somos nós que não sabemos utilizar. Eu botei até isso no post lá quando eu falei do nosso encontro. E isso pode ter impactado um pouquinho, que eu falei assim, pensa aí, olha aí na carteira, tá vazia? Uhum. Tá cheio de cartão de crédito? Se tiver cheio de cartão de crédito, terceiro, olha aí, olha mais a reflexão. Somos limites, é maior do que você ganha, daquilo que você ganha?
Abre teu olho. Porque, assim, bem administrado, Alexandre, o cartão de crédito, ele pode ser um aliado. Né? Então, uma das coisas que eu trabalho muito, né, na minha mentoria é utilize o seu cartão de crédito como aliado. Porque ele tem a capacidade de aumentar o nosso poder de compra. Sim, sim. Mas ele tem que ser usado, ele tem essa capacidade. Isso, mas ele precisa ser inteligentemente usado, porque assim, ele pode ser uma arma, ele pode se tornar vilão a qualquer momento, a gente não utilizando bem. E basta a gente não planejar. O que acontece? Os juros do cartão de crédito é o maior juros do mundo. Né? Ele cobra, o rotativo, ele vai de 310% até 400% ao ano. Então, significar entrar no rotativo do cartão de crédito, digamos, se eu entro com R$1.000 hoje, em um ano, esse R$1.000 se transforma em 3.000, facilmente. Então, o momento que eu compro, e aí é muito comum as pessoas fazerem isso, aí elas realmente não pensam. Então, para ter uma ideia, a minha filha de 6 anos, ela já consegue entender a sistemática do cartão de crédito, tá? Porque ela dizia, repetia, né? Eu dizia, não tenho, não, mamãe não pode comprar. E ela dizia, passa o cartão. E eu perguntei para ela, filha, tu sabe o que é o cartão de crédito? Não. Aí eu expliquei para ela, cartão de crédito é dinheiro. Então, quando a gente vai lidar com o cartão de crédito, a gente precisa ter essa noção que o cartão de crédito é dinheiro igual. Né? Ele é um meio de pagamento, né? Ele é dinheiro, significa que eu vou pagar. Porque a gente tem o hábito de falar assim, passa o cartão, parece que a gente não vai pagar. Né? Parece que ele vai por, sei lá, por uma conta mágica, vai ser pago por um ser místico, pelo Peter Pan, enfim, não vai ser nós que vamos pagar. Então, ele tem um prazo maior, né? Eu vou pagar dali a 30 dias, até 40 dias, né? Depende, eu sabendo administrar ali o meu prazo de pagamento, mas ele precisa caber dentro do meu bolso. Então, eu sempre digo, simula a tua fatura no final do mês. Então, normalmente, o que eu costumo, eu gosto de, as pessoas sempre perguntam, mas o que tu faz para ti? Tá, o que eu faço para mim? Eu tenho um limite, tá? Eu posso gastar, eu costumo dizer assim, digamos, se eu posso gastar, sei lá, R$500 ou R$1.000, eu me dou um limite. Né? E aí, dentro daquele limite, eu vou somando, digamos, eu posso comprar alguma coisa lá com cartão de crédito, eu vou somando quanto é que vai dar. Se o meu limite naquele mês é R$1.000, então tá, vai chegar R$1.000 a minha fatura, eu vou simulando aquela fatura, porque eu sei que eu não posso entrar no rotativo. Porque se eu entrar no rotativo, eu tô rasgando dinheiro. Claro. Sério, é a mesma coisa de estar rasgando o dinheiro. Sem dúvida. Então, essa parte de planejamento tem muito a ver também de utilizar o teu dinheiro da melhor forma, né? Entendendo que esse cartão de crédito é dinheiro, e utilizando este cartão de maneira inteligente, ele vai te ajudar em muito, né? Na tua capacidade de compra. Com certeza. Ele vai te dar ele pode te dar um alívio, ele pode te manter capitalizado, mas você precisa usar ele com muita parcimônia. Isso. Né? Não estourando o limite, usando talvez pequenos limites dentro do seu limite, dentro dessa questão que você está falando aí. E isso é tão importante para que as pessoas saibam que ele, de fato, pode ser um agregador e não um desagregador. Basta que nós a utilizemos de maneira inteligente. Mas aí você falou do planejamento. E aí é nessa puxada do cartão, por exemplo, que você também, lá no post, você disse que é entender e saber a diferença entre uma dívida ruim e uma dívida boa. Como é que é isso, Dilene? Isso é muito interessante. Eu vou estou preparando, né, um próximo post especificamente sobre essa questão da dívida boa e dívida ruim, porque foram, como eu falei, esse post, né, foi super interessante isso. Que houve maior interação nos últimos 4 meses, né, a respeito de finanças, e muitas pessoas perguntando sobre a dívida boa e a dívida ruim. Né? Primeiro, falando da dívida boa, né? Então, e também é uma crença que a gente tem que toda dívida é ruim. Né? Até porque se a gente vê muito nos sites financeiros, educadores financeiros falando que a gente deve comprar tudo à vista, que a gente não deve ter dívida. Só que a gente está falando, e aí eu me coloco muito, tá?
Se eu fosse comprar tudo à vista na minha vida, eu não teria nada. Né? Então, a gente está falando de uma parcela da população brasileira que não é a realidade de todos. Né? Então, a própria regra, né, que o ideal é utilizar a regra 50-30-20, que é utilizando 50% do teu rendimento, dos teus gastos essenciais, 30% para estilo de vida, como lazer, roupa, enfim, né, e 20% poupar e investir, ela não é realidade para a maioria dos brasileiros, infelizmente. Então, sim, a gente está falando, inclusive hoje eu fiz um post a respeito da desigualdade social no Brasil e que a gente aumentou o percentual de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, imagina pessoas vivendo com R$246 no mês. Tem condições de a gente falar para uma pessoa que tem um rendimento de R$246 dizendo que ela precisa colocar, ela precisa investir 20%? É complexo pensar nisso, é complicado até imaginar como é que ele consegue fazer essa, eu vou dizer, essa ginástica emocional, financeira, sabe, de gestão com esse valor, né, Gilene? Sim. Né? Então, eu sou essa pessoa assim que eu penso muito em todo mundo. Né? Muitas vezes não dá para agradar todo mundo, né? Claro. Mas nunca dá para agradar todo mundo, mas eu trago, tanto assim, uma das coisas que eu faço na minha mentoria, Alexandre, é sempre me apresentar, né, para os candidatos a mentorados, falando quem eu sou, o que eu penso. Porque o mentor, ele vai, né, trazer um pouco do seu pensamento. Sem dúvida. Então, eu faço isso, né, mostrando quem eu sou, o que eu penso. Né? E eu penso muito nessa questão, assim, que por mais que diga assim, o ideal é esse, nem sempre o ideal é possível. Porque eu vivi isso. Eu vivi a diferença do mundo ideal e do mundo real. A minha realidade não era essa ideal, que eu tinha condições, né, de poupar e investir 20% da minha renda. Não tinha. Então, a gente tem que entender os ciclos financeiros das pessoas também. Né? Eu vivi um período de ciclo financeiro que, se eu não investisse, por exemplo, na minha graduação, eu nunca ia fazer. Não? É porque você tem a difícil e delicadíssima escolha, por exemplo, teria que fazer a delicadíssima escolha, e agora eu vou chocar, entre estudar ou comer. Sim. Né? Sim. E que muitas famílias estão passando por isso. Sim. Muitas famílias estão passando por isso. Né? Então, vamos falar nesse caso, né, quando a gente fala de dívida boa e dívida ruim, que bom que as pessoas possam, né, as famílias possam escolher. Então, mas voltando ao assunto da dívida boa, o que seria a dívida boa? É uma dívida que ela vai aumentar o teu patrimônio, né, como, por exemplo, um imóvel, uma casa própria, tal, mas ele tem que caber dentro do teu bolso, né? Claro. Ou então, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, ou até um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, eu vou buscar um empréstimo no banco para iniciar aquele empreendimento, né? Ou para aumentar aquele empreendimento. O que vai acontecer? Aquilo vai me gerar renda, né? Vai me gerar uma renda maior ainda. Então, eu estou pegando aquele dinheiro, eu estou fazendo uma dívida, né? Mas eu sei que aquela dívida vai me render muito mais. Então, eu preciso ter cuidado, então eu sempre chamo a atenção muito das taxas de juros. Quando a gente fala em banco, juro bancário, a gente está falando de juros compostos. Não é simplesmente pegar 10%, aplicar, né, num valor. Acumulado. Não, é juro sobre juro. Né? Então, quando a gente vê que você teve né, várias mentoradas minhas, mas uma em específica assim, que me veio agora na mente, né, que ela fazia? Ela estava utilizando essa regrinha, né, de investimento. 20% do rendimento dela pegava e investia. Então. E aí, quando a gente começou a destrinchar, né, os gastos e tal, ela me disse isso, eu falei, tá, olha só, ok, tu está investindo. Mas, aí ela me disse que ela estava utilizando o rotativo do cartão de crédito, estava utilizando o cheque especial. E aí eu peguei e fiz a conta para ela. Essa conta de R$1.000 eu fiz para ela. Eu peguei e falei assim, ver exatamente qual é o juro que o teu banco cobra no cheque especial. Aí ela me trouxe, né, o juro, aí eu lembro que falava ali ao mês, aí eu peguei e transformei
aquele percentual de juros ao mês eu transformei ao ano. E deu justamente 310 ao ano. Aí foi onde eu peguei essa conta. Tá, R$1.000, né, que tu vai utilizar do cheque especial, em um ano tu está pagando 310%. Está pagando R$1.000, está pagando 3.100. Então, nesse caso, não vale a pena tu estar pegando e investindo esse 20% do teu rendimento. Porque o máximo que tu está conseguindo é investir em renda fixa. Né? Então, o máximo que tu está conseguindo tirar na renda fixa, e na época a Selic nem estava 5%, tá? 5,25% como está agora, estava menos. Né? E eu peguei e falei, no máximo tu está conseguindo é 5% ao ano. E tu está pagando os juros de 310 ao ano. Olha a diferença. Né? Nesse teu caso, tu vai ter que arrumar a casa primeiro. Né? Ou então, para investir, tu vai fazer uma renda extra. E aí trouxe para ela diversas formas de renda extra. Né? Eu falei, então, no caso dela foi uma opção por renda extra, tá? Ela optou pela renda extra para pagar as contas, né? E começar a utilizar essa regra do 20% do investimento. Porque ela tirar do salário dela não estava dando certo. Porque ela, como eu falei, ela estava rasgando dinheiro. Estava rasgando dinheiro. Né? Porque no momento que ela tirava esses 20%, ela buscava lá no cheque especial. Ela estava trocando o dinheiro, né, a dívida boa pela ruim. Então, e aí a dívida ruim é justamente essa, que daqui a pouco tu está utilizando um recurso caro, que é o cheque especial, que é o rotativo do cartão de crédito, ou tu está fazendo dívida, pior ainda, para comprar coisas supérfluas, né, que é para manter o nosso padrão social. Né? Isso foi uma coisa que chamou muito a atenção, quer dizer, e que parece que faz parte do dia a dia das pessoas, quer dizer, e na realidade de todos nós. Você atinge determinado padrão e você vai manter aquele padrão, você se esforça para manter aquele padrão. Mas se você não tem essa consciência, se você não olha para o espelho, tudo isso se vira contra você. Então, quando você fala, eu vi há pouco tempo atrás, só eu te dando um exemplo desse, um reality de umas meninas que vêm trabalhar exatamente essa questão dessa relação, né, do supérfluo com o necessário. Entram na casa da pessoa, a pessoa ela ela chama a irmã, cada uma tem 4 cartões de crédito, elas estouram todo mês o limite do cartão, né? E a casa delas é meio que a casa, não vou nem falar o armário, o quarto delas parece um galpão de estoque de roupa. Aí diz que uma delas fala assim, não, mas e você, está usando alguma coisa? Não, eu não uso nada, é porque eu quero só colocar ali para poder ter. E se eu quiser usar, eu vou usar. Olha o tiro no próprio pé. Sério. E isso é muito cultural, né? Tem a ver com o nosso, né, padrão social, é total. Assim, quando a gente fala de hábitos de consumo, é totalmente ligado a padrão social, né? A sociedade cobra que precisa trocar de carro todos os anos, a sociedade cobra que tu precisa utilizar, no caso, pelo menos das mulheres, né, a bolsa tal, os homens, o tênis, né, daquela marca, a camisa da marca tal, enfim, né? Tem muito disso, e aí no caso, ter vários cartões de créditos, ter um roupeiro, né, cheio de roupas e sapatos, né? Então aí se for de marca ainda, melhor ainda, tudo isso aí configura em dívida ruim, que se você está nesse ciclo. Né? E até porque se você vai responder uma pressão da sociedade, você também está se afogando, você está se enforcando. Né? Isso, eu creio que faz parte das dívidas ruins agora falando. Né? Sim, então, certeza, total. Quando então, pelo que eu estou entendendo, quando você faz uma dívida boa, você usa um pouco do racional, né? Usa um pouco do racional para você entender a lógica daquela dívida, calculando
ao longo do tempo, seja para poder adquirir e aumentar o patrimônio, mesmo que ele não te dê uma liquidez imediata, mas que ele vá te oferir uma capacidade, por exemplo, de garantia bancária, né, que ele pode vir a se beneficiar com isso, né? Em contrapartida, esse descontrole, a dívida ruim, é um descontrole em hábitos de consumo que enforcam as pessoas e colocam as pessoas num ciclo de endividamento absurdo. Né? É mais ou menos isso, né? Exatamente isso, Alexandre. Exatamente. Esse teu conceito. Você começou a falar sobre essa relação. E aí puxa o quarto ponto, parece que é a melhora na relação com o dinheiro. Isso tem a ver com a melhora na relação também com os seus hábitos, o seu modus vivendi, né? Sim, exatamente. Quando eu falo melhorar relações com dinheiro, eu tenho até, inclusive, um módulo, né, da minha mentoria que é proteger seu dinheiro. Mas ele está junto ali. Aqui eu coloquei tudo junto, porque eu falei só de 5 pontos, né? Proteger o dinheiro seria a gente deixar de pagar por coisas desnecessárias, que é um exemplo que eu utilizei ali, os juros do cartão de crédito, do cheque especial. Né? Muitas vezes a gente paga juros porque a gente esqueceu de pagar a conta. São todas formas, é dinheiro que está indo fora pelo ralo, eu não precisaria estar pagando isso. Né? E aí tem aquelas tarifas que eu chamo que são as dívidas invisíveis, tá? Tarifa de manutenção de conta corrente, tarifa de manutenção daquilo, disso. Então, assim, e pouca gente, né, tem conhecimento, fora as pessoas que já têm contas em bancos digitais, que não pagam a tarifa, mas as pessoas que têm contas em bancos tradicionais, elas desconhecem, né, normalmente, que tem uma resolução do Banco Central que diz que todo brasileiro tem direito a uma conta corrente sem custo. Então, assim, só que nenhum banco vai te ligar e dizer isso. Ninguém. Deixa em segredo, né, Dirley? Exatamente. Os bancos ou então abafa o caso, como diz minha mãe. Ela tem um abafa o caso. Legal. Abafa o caso. E aí tem, né, a forma de melhorar as relações com o dinheiro, que são justamente começar a questionar os seus hábitos de consumo. Tá? Entender, tá, por que eu estou comprando tal coisa? Então, eu tenho a regrinha dos 3 P's, né, que o primeiro P seria se perguntar, mas por que eu estou comprando tal coisa? Né? Quando bate aquela loucura assim, de consumir, de comprar, se questionar, tá, mas por que eu vou comprar tal coisa? O segundo P seria o eu preciso. Né? Eu preciso, mas eu preciso disso agora mesmo, porque muitas vezes a gente precisa, a gente pensa, eu posso precisar lá daqui, sei lá, 2, 3 meses. Não é agora. Ou é desejo ou necessidade? Sim. Então, e o último P, que é determinante, assim, eu posso pagar, mas eu posso pagar agora, sem sacrifício nenhum, sem significar eu entrar, né, no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu posso pagar porque eu tenho o cartão aqui no bolso, mas só que a gente não está pensando que daí tem tudo a ver com o ponto 2, que eu falei que é planejar essas compras. Só que a pessoa não planejou, né, ele já está com um limite bem estourado, ou vai vir uma fatura com um valor enorme que ele vai ter que, né, entrar no rotativo. Então, assim, esse eu posso pagar seria pagar, mas sem sacrifício nenhum. Né? Sem entrar no cheque especial, sem entrar no rotativo, pagar mesmo. Entendi. Quando você lida com, aí quando você entra dentro da questão da mudança de hábito, principalmente de consumo, você também já está adentrando no campo da inteligência emocional e financeira. Sim, todos esses pontos que eu falei são isso, né? Eles são de inteligência financeira, né? Que é aliado ali à inteligência emocional. Mas, principalmente, esse ponto de melhorar as relações com o dinheiro é o ponto que mais desacomoda as pessoas, tá? Sim, isso tira isso. Sim, questiona padrões, né? Sim, claro. Você fica meio que sem chão para determinadas situações. Né? Mas o quinto ponto que você colocou lá no post, você começou falando do post, mas eu estou indo no post porque eu li lá, anotei tudo direitinho. Diz respeito ao seguinte: depois de uma consciência
afunilando tudo isso que você disse. A gente chega num patamar, num ponto de resultado e fala assim, eu tenho esta capacidade. Se eu tiver a condição de usar o 50, 30, 20, beleza. Mas se eu não puder usar o 50, 30, 20, eu posso usar 70, 35 e posso usar talvez uns 15 no final, né? Para poder investir, poupar, eu diria poupar, num primeiro ponto. Investir talvez no segundo. Se ele estiver, e aí eu achei muito legal essa sacada, Dilene, quando você falou aí não, ela aceitou, ela topou um novo negócio, uma nova fonte de renda. Investir também é gerar uma nova fonte de renda, porque se você tiver aí se você for um estudioso, se você necessariamente se debruçar sobre alguma coisa, sobre alguns assuntos nesse sentido, você pode fazer com que isso te renda uns dividendos interessantes, né? Sim, bem, isso aí. E aí pode até passar a ser não dizer aqui que especulação é fonte, né? Mas dizer aqui o seguinte, que necessariamente pode trazer alguma segurança para você, enquanto poupador. Entende? Quer dizer, enquanto poupador, você estabelece uma base. E quando você já fala de poupador e investidor, você também já está num outro nível um pouquinho mais acima. É por aí? É por aí. Até deixa eu trazer um conceito que é simples e normalmente as pessoas trazem como a mesma coisa, que é o conceito da poupança e do investimento. Sim. A verdade é a poupança é um dinheiro que a gente deixa de gastar. Isso. Né? Então, até o exemplo dessa pessoa, o que acontece nas minhas mentorias, né? Então, a gente fica buscando alternativas, né? Então, essa pessoa que estava utilizando, né, a regra de poupar, né, investir 20% da renda, que ela fazia do salário dela, e aí ela viu que não estava dando certo, né? Então, o que aconteceu? As tuas alternativas é, então, poupar, que é deixar de gastar alguma coisa, então, digamos, um gasto que ela tenha, eu gosto muito de usar o exemplo, né, da conta de luz, que até é algo, né, que aumentou muito. Então, digamos, se eu tenho uma tarifa de energia elétrica mensal que vem em torno de R$200, e eu conseguir, com ações, né, reduzir a minha tarifa, né, de energia, ou seja, desligando o chuveiro, né, reduzindo o tempo de banho, enfim, desligando o ferro de passar roupa, eu consegui reduzir essa conta de 200 para R$150 ao mês, significa que eu poupei R$50, eu deixei de gastar esses R$50. Né? Então, se é uma pessoa que, fumante, né, a pessoa deixou de fumar, ela está poupando aquele dinheiro. Né, R$600 no ano. Sim, ela está poupando. R$600 no ano. É isso. Agora, se eu pegar esse dinheiro que eu poupei, o exemplo dos R$50, e colocar no investimento, seja poupança, seja no Tesouro Selic, seja no CDB, sei lá, seja qualquer outra coisa, seja em criptomoedas, né, ou qualquer outro tipo de papel, sim, é investimento. Porque significa que eu vou ter o meu principal, que é os R$50, mais um rendimento. Sim. Né? Então, é essa diferença da poupança e investimento, que às vezes vem juntas, né, esses conceitos, mas não são necessariamente a mesma coisa. Eu acho, Dilene, que assim, compactuando com o seu raciocínio, que são, eu acho que e até corroborando um pouquinho o que eu estava falando logo no início, a saúde mental, a inteligência emocional precisa estar muito presente nisso, ela precisa ser também trabalhada quando nós falamos de dinheiro, de reeducação financeira ou de inteligência financeira, estratégia financeira de qualquer maneira. Mas assim, para a gente poder fechar, então, você deu esse caminho, esses 5 pontos, ou para você sair, ou para você evitar entrar. Mas você daria que tipo de direção? E aí eu não estou falando necessariamente da bússola, até porque qualquer coisa nesse sentido de bússola, neste caso, está dada nesses 5 pontos que você apresentou para nós. Mas você acha
que tratar também de alguém ou colocar nessa receita, nessa caixinha, que é necessariamente o trato, a reestratégia financeira, a reeducação financeira, colocar também um pouquinho de reeducação emocional, reeducação de hábitos e costumes, ou seja, uma coisa que trabalhe a saúde mental de uma maneira saudável é importante, é necessária neste processo específico, né, Gilene? Totalmente, né, Alexandre? Eu, como falei, trabalho com economia comportamental, finanças comportamentais, a gente precisa mudar, né, a nossa relação com o dinheiro. A verdade é essa, tá? Eu costumo chamar a nossa saúde financeira, mudar essa nossa relação com o dinheiro. Eu gostaria de trazer, assim, recapitular esses 5 pontos, né, e trazer uma mensagem final que tem tudo a ver, né, com tudo, acho que sintetiza tudo que eu falei, tá? Então, o primeiro ponto eu trouxe reconhecer as nossas capacidades financeiras. Então, a gente, né, voltando, a gente falou das maneiras o melhor dos mundos é não entrar nas rodas dos ratos, né? Mas se já entrou, tem luz no final do túnel. Então, busca, né, seguir esses pontos, que seria o primeiro, reconhecer as suas capacidades financeiras, entender, né, qual é o teu rendimento mensal, qual é a minha capacidade realmente, né, de gerar renda, né? Quais são os meus gastos, né, os gastos essenciais, aí separo o que são os gastos essenciais e o que são os meus supérfluos, né? O que eu posso cortar daqui? Sim. O segundo ponto é começar a planejar. Então, se eu tenho que cortar alguma coisa, então tá, mas eu vou começar a cortar e eu vou começar a agir de uma maneira que eu vou planejar as minhas compras. Eu vou simular qual é a minha fatura do meu, qual é o valor que vai vir a minha fatura do meu cartão de crédito. Né? A minha estratégia é colocar um limite para ti mesmo. Né? Eu posso, né, pagar uma fatura que caiba no meu bolso até R$1.000. Então tá, quando chegar, né, no 900, sinal de alerta, né, não vou comprar mais. Né? Terceiro ponto, né, é essa diferença da dívida boa e dívida ruim. Né, que muitas vezes fazer uma dívida é necessário para que eu consiga, né, o grande exemplo que eu trouxe aqui foi das pessoas que tiveram que empreender de alguma maneira, fazer algum negócio. Então, até um pequeno empreendimento, digamos, uma pessoa que optou, sabe, para fazer uma renda extra, eu vou fazer bolo para fora. Ela não tinha dinheiro nenhum para fazer o bolo. Então, ela foi lá, pegou um empréstimo, né, que significa o capital inicial do negócio dela. Sim. Né? Então, significa que aquele dinheiro que ela pegou emprestado do banco vai gerar uma renda para ela. Com certeza. Né? Tá. E cuidado com as dívidas ruins, que são rotativo do cartão de crédito, cheque especial, aquele consumo desenfreado, né, para sustentar um padrão social que talvez não pertence a gente, principalmente nesse momento, né, de pandemia. Então, tem muito a ver com o momento também. Né? Então, eu faço o convite para as pessoas que estão vivendo um momento de aperto, já aproveitar para se questionar no futuro. Tá, eu preciso manter isso? Positivo. Então, o quarto, que é melhorar essas relações com o dinheiro, que já é trazendo esse questionamento desse momento que a gente está vivendo para a nossa vida. Né? Eu realmente preciso consumir isso? Né? Usa as regrinhas dos 3 P's ali, o porquê eu preciso, né, e eu posso pagar. E o quinto ponto, que com certeza é o pulo do gato, que é o melhor dos mundos, que é a gente ter condições de poupar, deixar de gastar, né, mudar alguns hábitos. No momento que a gente muda alguns hábitos, a gente consegue poupar alguma coisa. Né? Então, utilizar aquele valor que a gente poupou para investir, porque muitas vezes a gente deixa de gastar com uma coisa, e o que a gente faz? A gente gasta em outra. Né? Então, por isso que eu gosto de trazer essa diferença da poupança de investimento. Muitas vezes a gente deixa de gastar, a gente consegue poupar, mas só que em vez de investir, a gente vai colocar em outra coisa. Outra dívida. Em outra dívida, tá? Então, é muito importante esses pontos aqui. Né? O ideal é a regra 50, 30, 20. Mas, como o Bento falou antes, se eu não tenho condições ainda, tá? Eu já consigo, me sobra alguma coisa, eu tenho condições de abrir mão, né, de algum valor, eu vou poupar e não vou gastar. 60, 35, 5.
Sim, faz o que for possível no momento. Eu gosto de sempre colocar que agora em pandemia a gente está vivendo no modo sobrevivência, né? Exatamente. Então, assim, muita gente perdeu o emprego, né? Sim. Muita gente teve o seu rendimento cortado ali porque os negócios, né, não estão rendendo como antes. Então, a gente está num modo sobrevivência. Sim. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o que dá, né? Não o ideal, mas faz o que dá. Verdade, então, verdade. Se eu não consigo poupar e investir 20%... realistas diante de uma situação complexa. Né? Tá? E aí, a essa mensagem final, como eu falei, que tem tudo a ver com tudo isso que eu falei, Alexandre, que a gente precisa mudar a nossa relação com o dinheiro, a maneira que a gente vê o dinheiro, a maneira que a gente vê, que a gente foi ensinado. Tá? Então, nós fomos ensinados que o dinheiro é algo doloroso, que é algo difícil. Então, no momento que a gente muda o nosso mindset, a gente começa a encarar o dinheiro como uma fonte de felicidade e como algo prazeroso, e não mais como algo doloroso, a tendência é a mudança. A tendência é com que as coisas fiquem mais fáceis para nós. Sim. Vamos falar em termos de gestão, ficam mais... não, menos complexas de serem geridas, né, Dirlene? Isso. Assim, né? Isso. A gente já coloca em mente, né, que daí, e aí se criou a crença em relação ao dinheiro, né, que a gente cresce, meu filho, dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, isso se transformou num tabu. Né? Se é tão difícil, por que eu vou falar a respeito? Né? Uma crença limitante, como uma certa amiga minha gosta de falar. Sim, é crença limitante, sim. É uma crença limitante, verdade. Se nós estivermos conscientes, tudo passa pela união desses dois processos de inteligência. Inteligência emocional, inteligência financeira, precisam andar juntos para que uma coisa nós precisamos entender isso como resultado. Tem luz no final do túnel, tem condição de fazer, mas nós precisamos passar por um pequeno processo que eu diria de limpeza e de arrumação da casa. Quando você faz limpeza ou arrumação da casa, primeiro você desarruma, né? Aquelas cadeiras para cima da mesa, etc, etc. Mas para você ter condição de saber o que está sujo ou o que está limpo, o que precisa ser limpo de imediato. Tudo precisa ser limpo de imediato. Mas você vai dar prioridade em determinadas áreas da casa, em determinados locais. E aí você vai e age com eficácia. É mais ou menos por aí, né, Dirlene? Não é exatamente por aí. É por aí. Exatamente. Dirlene, minha querida, nós já chegamos no limite do nosso tempo aqui, do painel Imagem e Credibilidade. Eu queria te agradecer a tua presença, agradecer a essas dicas, a esse caminho que você trilhou aí, que mostrou para nós e para todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, mas que vão nos assistir também lá no streaming do Imagem e Credibilidade, no ICTV. Qual o caminho a ser tomado para sair ou evitar entrar na roda dos ratos? Aquele ciclo vicioso de dívida, e você nunca consegue sair, etc, etc, que tanto tem atormentado as famílias nesse país de maneira geral, durante a pandemia. Que o processo pós-pandemia seja menos dificultoso para nós. Obrigado, Dirlene, por você ter vindo, por você ter aceito o meu convite para mais esse episódio do painel Imagem e Credibilidade. Eu que agradeço, Alexandre, agradeço realmente falar desse tema que é tão importante e é uma coisa que eu realmente adoro falar. Então, uniu as duas coisas, tema importantíssimo e é uma coisa que eu realmente gosto de falar mesmo. Tá? Muito obrigada por esse espaço, né? Por estar aqui, como eu falei, é algo que por mais que as pessoas não gostem de falar, a gente precisa falar, né? É verdade. Chega um momento que todos precisam ouvir, vão precisar ouvir, né? Seja em que momento for. E o que a gente está fazendo aqui é dar nossa contribuição para que esses problemas sejam sanados e minimizados e que nossa saúde mental e nossa saúde financeira melhore a qualidade da nossa vida. Obrigado, Dirlene, obrigado por você ter vindo. Um abraço àqueles que estiveram conosco e um abraço a todos aqueles que vão estar vendo esse episódio, como eu disse antes, no streaming do Imagem e Credibilidade, lá no ICTV. Uma boa noite a todos. Obrigado, Dirlene. Boa noite, bom dia, boa tarde. É isso aí. Bom dia, boa tarde e boa noite.
Um abraço a todos, pessoal. Um abraço. Obrigado.